E aí, gente, boa noite. Tudo em ordem? Como é que foram as férias? Deram para dar uma descansada? Gente, né? Geralmente a gente se apresenta no primeiro dia de aula, né? Só que pela lista, né? Alguns nomes aqui, alguns eu já conheço, né? Então acho que a maioria que já foram meus alunos aí no passado. Não recordo nas disciplinas porque foram muitas, né? Eu vou tentar lembrar aqui de alguns, né? A princípio, aqui, deixa eu ver. A Aliel, pode ser que eu conheça de vista, não lembro. Né? Tem aqui Antônio Vido, também não lembro. Arine Santos, ela acho que ela foi da turma de cálculo 3 do semestre passado, se minha memória não me falha. Caio Albert também já foi meu aluno. Né? Essa Débora Júlia também foi aluna de cálculo 3. Donis Moreira também. Felipe Radan, acredito que sim, né? O nome não é estranho. Esse Felipe Amarante, possa ser que pela fisionomia eu lembre, né? Isabela Braga, não tenho recordação. James Xavier, esse nome não é estranho, né? Esse Xavier com X já é chamativo. Leonardo já conheço, inclusive está na penitência aí com 2 disciplinas, né? Cálculo numérico e análise 3. Lígia Guilherme, nome Lígia também não me é estranho, acho que ela já foi minha aluna. Lucas Matheus também, nome não é estranho. Luiz Eduardo, acho que posso lembrar pela fisionomia. Luiz Ramos também, né? Pela fisionomia pode ser que eu lembre. Acho que Luiz Ramos foi cálculo 3 semestre passado, né? Tu confirma se foi verdade. Marcos André, não me lembro Marcos André. Ah, eu sei que é Marcos André, também tá em análise 3. Marcos Guimarães, o do Alibe. Ixi, já foi meu aluno de cálculo 3 lá nos primórdios. Matheus Lisboa, esse nome também não me é estranho. Nick Wesley também não é estranho. Esse Pedro Reis também não é estranho. Luiz Felipe? Tá, o nome tá aqui. Não falei não? Então tá aqui. Sorry. Né, por certo eu pulei. Né, o Roniel não recordo, né, pode ser que a fisionomia eu me lembre. Taisa Pereira também não recordo. Né? E o William Oliveira, esse nome também não me é estranho. Bom, mas acho que a grande maioria que já foram meus alunos no passado. Né? Possa ser que todos tenham sido meus alunos, né? Quem passou por cálculo 3 por mim, né? Quem já passou por cálculo 3, acredito que já foram meus alunos. Acho que a maioria já foi. Então, gente, né, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu só dar uma verificada aqui no grupo se tem alguma pendência. Não, então, deixa eu ver aqui. Pronto. Gente, vamos a... Infelizmente, né, o semestre está sendo comprimido, né, então a gente não tem nem como fazer, né, uma aula, digamos, a primeira aula, apresentar as coisas e tal, e começar a aula mesmo na próxima semana. Infelizmente não tem como fazer isso. Se bem que eu nunca fiz, né? Geralmente eu começo a aula no primeiro dia. Bom, gente, vamos lá. Questão de aulas, né? Então vamos deixar, né, vamos passar todas as informações possíveis, né, para não haver dúvidas. Quem foi meu aluno de cálculo 3 semestre passado já deve ter mais ou menos a ideia. Tipo da aula, certo? Vocês têm
Nessa modalidade de ensino remoto, você tem aula síncrona e aula assíncrona e mista. Você tem essas 3 modalidades. Certo? As minhas aulas, elas são todas síncronas, ou seja, são todas ao vivo. Certo? Eu não vou gravar a aula, certo, para disponibilizar depois não. Certo? Claro que, para facilitar a vida de vocês, eu vou gravar e disponibilizar na medida do possível. Mas não significa dizer que eu vou ser obrigado a disponibilizar as aulas de formas assíncronas, certo? Inclusive, a aula ao vivo, vocês têm que participar, inclusive tem frequência. Então, como é que é feita a frequência? Vocês vão pedindo para entrar na sala, eu verifico o nome, se está na lista, se está na lista eu dou a presença e deixo entrar. Né? Se entrou na sala é porque está presente. Né? Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer só a verificação se está todo mundo, quem eu marquei aqui presente, está presente. Tá? As avaliações, certo? A princípio, certo? Eu já tenho as datas das avaliações, estão no plano de curso, certo? Vão ser 2 avaliações, uma com a metade do conteúdo, né? E a outra no final do semestre, tá? A turma, ela tá, por padrão do cálculo numérico, ela não está tão pequena, né? Ela está com 24 alunos. Geralmente são 15, 12, né? Geralmente são turmas pequenas, né? Então, por padrão mesmo do cálculo numérico, aí aqui a oferta mesmo é para o curso da Civil, tá? Mas, assim, nada impede que os outros cursos também, quem tem um cálculo numérico na grade, não possam pagar, tá? Login, tá? Eu geralmente boto o link, né, uns 10 minutos antes da aula começar, tá? Então, 10 minutos antes, né, para 10 minutos depois, ou seja, você tem um intervalo aí de 20 minutos, né, para você entrar na sala e dar a frequência. Se passar digamos, a aula começa às 18. Se passar das 18h10, certo? Aí o que acontece? Eu aceito a entrada, só que eu não vou botar a frequência. Eu vou explicar por quê. Porque às 18h10 eu começo a dar aula, então eu estou focado na aula, certo? Então não dá para eu parar a aula, certo? Você está focado numa coisa, não dá para parar a aula, eu pegar a lista de frequência para marcar a presença na pessoa. Esse é só esse o motivo, tá? Eu deixo entrar, só que a questão da frequência, né? Então, nessa hora não dá para colocar. Se tiver algum problema de login, alguma coisa, a internet estiver ruim, certo? Vocês informem lá no grupo ou no privado, tá? Vocês informam lá para me ficar ciente. Porque esses problemas geralmente acontecem. Principalmente o satanás do rompimento da fibra. Que isso aqui está virando... Ano passado virou até moda. Né? Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar. O plano de ensino eu ainda não postei no SIGA. Tá? Eu não postei ainda porque tem que passar ainda pela reunião do colegiado de curso. Né? Enquanto não passar, eu não vou postar. Mas aí o cronograma depois eu vou cadastrar ainda. De hoje para amanhã eu vou cadastrar a data das provas, né? Para vocês terem ideia de quando vai ser. E as provas são feitas no sábado, tá? Para não ter problema daquele, eu marco um dia e tal, aí tem outra prova de fulano, ciclano, beltrano, tá? Então eu preferi marcar no sábado, aí... Então no dia da prova, né, a gente faz uma conferenciazinha, eu dou as instruções, tá? Aí tem um certo período para entregar, em relação à avaliação. Eu acho que de instrução, acho que é só isso mesmo. Então a gente já pode até começar a aula. Deixa eu ver se a caneta deu uma carga. Eu botei para carregar o tablet, mas esqueci de carregar, certo, a caneta. Deixa eu só ver como é que está essa carga aqui. Já deu uma carga boa. Gente, antes de começar a aula, eu queria saber de vocês, quem aqui já pagou álgebra linear 1? Só para me ter uma ideia aqui.
Podem, só para me ter uma ideia. Deixa eu ir marcando aqui. A Isabela, deixa eu ir marcando aqui. Isabela, William, Arine, Jamer, Felipe Araújo, deixa eu ver aqui, Luiz Ramos, Pedro, Lígia, a Thaisa. Quem não pagou a álgebra linear aqui, só para me ter uma... Ou tá pelo menos pagando. Ou quem vai pagar? Quem não pagou a álgebra linear. Gente, por que eu estou perguntando isso? Deixa eu só explicar aqui um pouco a situação. A álgebra linear é uma disciplina que deveria ser pré-requisito de cálculo numérico. Tá? Porque lá na frente a gente vai mexer com autovalores, autovetores, né, algumas propriedades da álgebra linear. Tá? Aí eu tenho que ter uma ideia de quem já pagou, certo? E de quem não pagou. Porque aí, se a maioria não pagou, né, aí fica uma situação um pouco complicada. A gente vamos ter que explicar um pouco mais as coisas, certo? Bom, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, vocês dão uma... Eu acho mais interessante vocês ligarem o áudio, né, porque eu vou ficar focado aqui na tela, certo? Aí vocês chamem a atenção aí com o áudio, porque eu vou estar focado na tela, não dá para mim olhar aqui o chat, tá? Gente, a maioria aqui já pagou os cálculos 1, 2 e 3, né? Todos os cálculos, mas o pré-requisito mesmo eu acho que é sequências e séries, tá? E sequências e séries e linguagem de programação, se eu não me engano, os pré-requisitos dessa disciplina são esses. E eu vou explicar por quê. E deveria ter mais um que era álgebra linear, tá? Então, por que o pré-requisito dessa disciplina é lógica de programação? Porque pelo nome da disciplina você já está percebendo, é cálculo numérico. Você vai calcular as coisas de forma numérica. Então vocês têm que saber programar, tá? Porque você tem uma teoria numérica e essa teoria numérica algumas coisas você consegue fazer no braço. Quando eu falo no braço é fazer as contas no papel. Outras não. Vocês vão ter que saber programar para fazer o algoritmo, certo? Para fazer as contas de forma numérica. Eu vou explicar qual é a diferença, certo, do cálculo numérico para o cálculo, vamos assim dizer, tradicional, que a gente chama de cálculo analítico. Tá? Algum de vocês, né, já se deu de cara, né, com integrais, derivadas, certo? E lá no cálculo, né, você tem lá, por exemplo, vou dar o exemplo de cálculo 1. Né, você pega, sei lá, você tem uma função f. Deixa eu mudar aqui a cor desse troço. Você tem uma função f, sei lá, de AB em R, tá? E você tem aqui um sistema de coordenadas, você tem um x, você tem um y, tá? Aí você tem aqui uma funçãozinha. Esse aqui é o gráfico da função, né? Aí você pega aqui um x0, né? Aí se você pega aqui pela própria função, você tem um correspondente, tá?
f de x0. Esse aqui é o ponto coordenado, esse aqui seria o x0 e o f de x0. Tá? Por exemplo, lá no cálculo 1, vocês viram como encontrar, certo? Eu quero calcular essa área aqui. Né? Essa área entre essa regiãozinha aqui. Né? Aí o que é que vocês fazem? Vocês montam uma integral. Tá? Sei lá, vamos supor que essa função aqui, ela é, sei lá, ela é ela é f de x igual, sei lá, bota aí x ao cubo, tá? Aí vocês querem calcular essa área que está de amarelo aí pintado. Eu quero calcular essa área, então você vai lá, monta o problema, que nesse caso aqui, o valor de integração seria entre a e b, né, que esse aqui seria os valores a e b, os extremos, né? E aqui você colocaria a função que você quer integrar, que no caso aqui seria x ao cubo dx, tá? Aí, beleza. Aí vocês, o que é que vocês fariam aqui para calcular isso aqui? Vocês usariam o teorema fundamental do cálculo, que é você calcular a primitiva, tal. Que nesse caso aqui seria o quê? Seria x à quarta sobre 4, né? E aqui seria o intervalo AB. Aí se AB fosse números, aí vocês continuariam a conta até chegar a um resultado. Eu vou trocar esse AB por 0 e 1 só para concluir as contas, certo? Então aqui fica aqui o 0, 1, aqui seria 0, 1. Então quando vocês continuam com as contas, vocês chegariam em quê? 1/4, certo? Beleza? Agora, isso aqui, esse procedimento, certo, que foi feito aqui, a gente chama de método analítico. Então, vocês calcularam a integral pelo chamado método analítico, certo? Agora, só que existem casos, certo? Primeiro, você pode calcular, né? Nós vamos aprender métodos que a gente chama de métodos numéricos, certo? Ou seja, você vai calcular a mesma integral, tá? Só que no lugar de você usar, porque qual é o método analítico aqui? Deixa eu ver, método analítico aqui, a gente chama de teorema, nesse caso em particular, certo? Teorema fundamental do cálculo. O que é o teorema fundamental do cálculo? É esse método aqui, que você encontra a primitiva, tal, esse tipo de coisa, certo? Só que vocês vão aprender nesse curso métodos numéricos, certo? Para calcular a mesma integral, só que é método numérico. É uma outra metodologia, certo? De como vocês podem calcular essa integral. Isso aqui é só um exemplo, tá? Nós vamos ver também como calcular sistemas, tá? Derivadas, né? Integrais, tudo isso aí usando métodos numéricos. Por isso que o nome da disciplina é cálculo numérico. Certo? Aí você se pergunta, mas por que eu tenho que estudar cálculo numérico? Né? Porque, digamos lá, sei lá, civil, elétrica, né, tem que estudar cálculo numérico. Bom, quem foi meus alunos de cálculo 3, né, já deram de cara com integrais bem feias, tá? E elas foram colocadas lá propositalmente para vocês terem uma motivação para estudar cálculo numérico. Certo? Porque nem todas as integrais vocês conseguem calcular de forma analítica, tá? Então, um exemplo clássico assim, de uma integral que vocês não conseguiriam calcular de forma analítica seria essa daqui. Essa integral vocês não conseguem calcular ela de forma analítica. Certo? Se vocês conseguirem, por favor, entrem em contato comigo aí que a gente conversa mais um pouquinho. Mas por exemplo, essa integral você não tem como calcular ela de forma analítica, né?
Quem pagou o cálculo 3, né, quando for fazer as listas, tem algumas integrais que vocês não conseguiram calcular, né, de forma analítica. Então você tem que usar método numérico para calcular isso aí. Por quê? Porque no cotidiano, certo? Engenheiro civil, elétrico, né, até o mesmo próprio matemático, vocês não vão dar de cara com integrais, digamos, bem comportadas, né? Vocês vão dar de cara com integrais que vocês não vão conseguir calcular analiticamente. Então tem que usar método numérico. Só que o método numérico também tem toda uma teoria por trás. Certo? Por exemplo, vocês foram lá para o cálculo 1, certo? Vocês estudaram, lá o professor de cálculo 1 mostrou o teorema fundamental do cálculo, tal, como é que funciona, certo? Porque é uma metodologia de calcular aquela integral. Aqui é uma outra metodologia. Só que existe diferença entre o analítico, tá? E o numérico. O numérico, ele pode dar uma solução exata, tá? Ou uma solução aproximada. E eu vou explicar, certo? A diferença, certo? Bom, antes de dar uma ênfase bem profunda, eu quero falar um pouco sobre modelagem, tá? Explicar um conceito de modelagem física e um conceito de modelagem matemática, certo? Vocês têm uma ideia do que é ser uma modelagem? Opa! Vocês têm alguma ideia do que seja? Cadê o povo? Vocês não adianta dar migué. Você sabe modelagem? Sabe o que é modelagem? Sim ou não? Tem que dizer ou sim ou não. Se ficar calado é porque não tem ninguém conectado. Cadê o povo? Vocês estão aí? Estamos lá no chat, professor. Oxente, eu tô olhando o chat aqui, tá aberto, não tô vendo movimento nenhum. Pois tá aqui, várias pessoas aqui falando, não, professor. Desculpa que a barra de rolagem ficou presa aqui. Tá rolando aqui, bicho, tá aqui. Meu pai é eterno. Professor Bizu. A galera não sabe, bicho, é verdade. As férias, professor. É as férias. Tá todo mundo com o cérebro assim descansado, relaxado. Vamos lá. Olha, existem dois tipos de modelagem, certo? Tem autores aí de livros que consideram uma coisa só que eu vejo como coisas distintas. Você tem, eu vou botar aqui, você tem a modelagem física, tá? E vocês têm o que a gente chama de modelagem matemática. Eu vou tentar dar a ideia das duas sem precisar escrever coisas muito formais, tá? O que é o modelo físico? São equações, são deixa eu ver aqui, equações é um pouco fraco, né? São expressões, vamos assim dizer, são expressões, tá? São, digamos, fórmulas que representam fenômenos físicos. Por exemplo, a equação, você tem lá a equação do calor, por exemplo, sei lá. Aí ele dá
as constantes, os valores, você vai lá colocando e você consegue equação. Aquilo é uma modelagem de um fenômeno físico. Tá? É uma expressão que modela fenômenos, não só físicos, mas coisas da natureza em geral. Tá? Por exemplo, a equação de aceleração, velocidade, certo? Fórmulas dessas coisas a gente chama de modelagem física. Tá? E com a modelagem física, né, quando você atribui valores, tal, porque às vezes quando você vai atribuir valores não é para encontrar um valor, é para encontrar uma equação. Né? Por exemplo, você tem uma expressão lá nua e crua, sei lá. Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Né? Deixa eu ver aqui um exemplo da física, um exemplo simples. Deixa eu ver aqui. Porque eu não me lembro das fórmulas físicas lá do ensino médio, senão era isso que eu queria colocar aqui. Mas qual é a ideia? Você tem uma fórmula, uma expressão geral, tá? Eu vou usar uma modelagem mais sofisticada aqui, principalmente o pessoal da civil que deve usar. Quando você tem uma expressão, tá? Eu vou botar uma aqui que é a lei de Darcy. Só que a lei de Darcy, quem pagou aqui lá na civil, tem uma disciplina chamada... Fenômeno de transporte? Acho que é fenômeno de transporte. Lá você vê a lei de Darcy. Só que a lei de Darcy de fenômeno de transporte é uma lei light. Vou mostrar aqui para vocês uma lei porreta. Porque você tem a velocidade de Darcy, certo? Aí você tem essa expressãozinha aqui. Isso aqui é a velocidade de Darcy. Só que a velocidade de Darcy, ela vem da lei de Darcy, tá? Só que aqui, aqui já é um negócio mais sofisticado. Que a velocidade de Darcy é dada por esse Vzinho aqui, tá? Esse casão, certo? É a permeabilidade, nesse caso aqui, quem mexe com um fluido, certo? É a permeabilidade da rocha, certo? Por onde o fluido está escorrendo. Vamos dizer assim, escorrendo no popular. Certo? O casinho, esse miudinho aqui, esse camarada aqui, ele é a permeabilidade relativa, certo, do fluido, tá? Esse Mi, ele é a viscosidade, é a mesma que você vê lá, parece que é a constante de proporcionalidade lá, envolvendo cisalhamento, tá? Aqueles parangolé lá, certo? Não vou entrar em detalhe não, porque aqui não é um curso de fenômeno de transporte. Essa parcial aí seria a derivada da pressão, tá? Rho seria a densidade do fluido, né? G seria a gravidade, e essa função D aqui, certo? Ela seria a função profundidade, tá? Só que aqui é a derivada dela. Isso aqui é uma modelagem física, tá? Agora, por exemplo, quando você chega com os valores de... quando você substitui, digamos aqui, eu vou dar uma destacada, por exemplo, esse cara, esse aqui, esse aqui. Quando você pega esses camaradas e substitui por valores, né? Então isso aqui deixa de ser um modelo físico e passa a ser um modelo matemático. Porque ela deixou de ser uma fórmula, tá? E passou a ser um modelo, uma equação matemática. Aí você tem uma modelagem matemática. Vocês entenderam a diferença? Devo entender. Resumindo a história, o modelo físico é a fórmula, é a expressão. Aí o que acontece? No meio dessa expressão você tem valores para serem atribuídos. Aí você vai atribuir. Quando tu atribuir, esse modelo deixa de ser físico e passa a ser matemático. Beleza? Essa é a diferença. Então, o que é que acontece? Certo? Aí, quando você tem um modelo... Aí isso aí é padrão. Por exemplo, você está trabalhando, né, você, questão da engenharia, até a própria matemática em si, se você está trabalhando, certo? Você primeiro começa sempre com um modelo físico. Aí você passa para o modelo matemático, tá? Beleza? Ok. Só que, vamos lá.
toda modelagem, certo? Não existe, que digamos, uma modelagem perfeita, tá? Isso é uma utopia. Não existe uma modelagem perfeita de algo, certo? Você, em algum momento, quando você vai fazer as contas, você vai perder informação, você vai perder precisão, tá? Então, o que é que acontece? Nas situações que vocês vão trabalhar na vida. Primeiro, você vai dar de cara sempre, certo? Com um modelo físico, certo? Isso aí vai depender da sua situação do dia a dia. Quando você vai atribuir, digamos, os valores das constantes, né, você obtém, certo, um modelo matemático. Tá? Só que qual é o seu objetivo? Quando você trabalha com modelagem, você quer resultados. Então você quer o quê? Você quer a solução do problema. A solução, nesse caso aqui, a solução do modelo. Certo? Então, fenômenos, pronto. Com o pessoal da civil, quando for mexer, sei lá, com um fluxo, certo? E, sei lá, você quer mexer com um fluxo num cano, num reservatório tal, você analisa o problema, você passa o problema para o papel. Esse problema depende desses modelos físicos. Um exemplo. Tá, pá, beleza. Então você pegou o modelo físico, trouxe os dados, certo? Então essa modelagem física, depois que você colocou seus dados, ele passa a ser um modelo matemático. Tá. E qual é o objetivo? Você quer a solução desse modelo, certo? Então você vai lá e resolve. Então o que acontece? No meio do caminho, certo? Não tem para onde correr. Você vai perder dados, certo? Você vai perder, digamos, diagramas. São tipos de modelagem. Depende do diagrama, certo? Depende do diagrama que você esteja trabalhando. Mas pode ser visto como uma modelagem. Ixi, vocês da civil, vocês vão ver na modelagem, não tem nem para onde correr. Então, o que acontece? Você não tem como calcular algo extremamente de forma precisa. Então, você vai perder, certo, alguma informação. Essa perca, a gente chama de erro, certo? Então, o que é que vocês vão conseguir? Valores, digamos, o mais aproximado possível. Então, os métodos numéricos, certo? Ele tem essa filosofia. Você pode conseguir resultados exatos? Pode. Só que nem sempre você vai conseguir resultado exato. Então, o que acontece? Você vai apelar para métodos numéricos. Aí, o que é que a gente vai ver? Nós vamos ver métodos numéricos que dê resultados com o menor índice de erro possível, tá? A ideia é mais ou menos essa. Esses métodos numéricos é para dar um índice de menor erro possível. Então, quando você, da modelagem física para a modelagem matemática, já pode ter uma margem de erro aí, certo? E do método, para resolver o modelo matemático, para você obter a solução, também você pode encontrar uma margem de erro aí, certo? Então, existe a diferença, aí vem aquela questão da diferença. Então, dois tipos de solução vocês podem dar de cara. Primeiro, vocês têm a solução analítica, certo? E vocês têm a solução numérica. Certo? Então, quando vocês vão resolver um problema matemático, vocês têm esses dois tipos de solução, tá? Então, resumindo a história, a solução analítica, certo, é aquelas que vocês vêm aprendendo no decorrer dos cálculos. É quando você, digamos, você calcula, certo, usando aquelas técnicas utilizadas lá nos cálculos 1, 2 e 3. Certo? E agora, com a nova mudança da grade, o cálculo 4. A solução numérica, né, é aquela, como eu acabei de falar, né, ela pode lhe dar uma solução exata, mas também pode lhe dar uma solução, certo, aproximada. Então, só que a solução numérica, tá, ela está sujeito, certo, a você encontrar uma solução, certo, com uma margem de erro, certo?
em relação à solução analítica. Ou quando você pega a solução numérica e faz uma diferença com a solução analítica, então existe um erro, certo, entre elas. Pode ser um erro zero, certo, ou pode ser um erro, tá? Então você vai ter essa margem de erro. Agora, vejam só, as soluções numéricas, elas são feitas por computadores, certo? Você vai entrar lá com seus dados e quem vai fazer as contas são os computadores, que é praticamente humanamente impossível, certo? Em determinadas situações você calcular isso no braço, certo? Você vai entender, certo, no decorrer do curso. Bom, outra coisa que vocês têm que entender, certo, é como o computador funciona. Já que quem vai fazer essas contas não são vocês, são os computadores, certo? Calculadora, certo? E o programa. Inclusive, no nosso curso, nós vamos usar, certo, a linguagem Python, certo? Para você fazer a programação. Então, por isso que um dos pré-requisitos é linguagem de programação. Se vocês não souberem programar, então não faz sentido vocês fazerem, porque já para estar sabendo, é para chegar no curso sabendo, tá? Porque eu não vou ficar ensinando, né, as pessoas a programarem. O que eu vou fazer é ensinar vocês a teoria numérica, certo? Mostrar que o método numérico ele funciona, né, digamos assim. Inclusive, outro pré-requisito da disciplina é introdução às equações diferenciais ordinárias e séries, para quem é da grade antiga, e sequências e séries para quem é da grade nova. Porque o conceito de convergência, ele está aqui dentro do cálculo numérico. Entendeu? Vocês têm que saber o que é uma sequência convergente, uma série convergente. Vocês têm que entender tudo isso aí para poder calcular numericamente. Certo? Porque métodos que a gente chama de... que não é exato, é métodos inteirados, certo? São sequências, tá? Que, na verdade, vai depender muito da... Quanto maior for o número de interações, certo? Mais próximo, certo? É o valor do resultado, porque isso aí vai depender da ideia de sequência. Né? Vocês calculam o valor para o método de convergência. Só que a máquina não vai ficar calculando infinitamente. Então, quanto maior for o índice, mais próximo fica mais próximo da solução exata, porém ela tem um critério de parada. Tá? Bom, eu vou falar um pouco aqui dos computadores, certo? O computador, certo? Para quem já tem uma certa familiaridade já sabe, computador, a grosso modo, ele só entende duas coisas, ou é 0 ou é 1, certo? É coisa binária. Então, vocês vão, nesse curso também, vocês vão entender um pouco, certo? O conceito, né, como é que a máquina entende as coisas, certo? Além disso, certo? Vocês vão ver, né, que, por exemplo, lá no curso de lógica, você vê lá, isso aqui é uma variável real, isso aqui é uma variável de um número natural, um número inteiro. Só que, por exemplo, essa variável real tem que tomar um certo cuidado, tanto que o comando não é nem real em inglês, é float, né? Que vem de flutuante, de flutuar, certo? Isso aí é um conceito. Então, você, na verdade, você não está declarando uma variável real, você está declarando uma variável que a gente chama de ponto flutuante. Isso aí eu vou explicar também. Certo? Eu vou explicar para vocês o que é um ponto flutuante. Porque, na verdade, a máquina ele não sabe o que é número real. Não sabe o que é número real. Então, o que é que acontece? A gente representa, né? Então, a gente faz a representação de alguns números reais em ponto flutuante. Tá? Por isso que também a máquina... Então, ela não vai lhe dar um resultado, o método numérico não vai lhe dar um resultado exato. Pode dar, porque, por exemplo, todo ponto flutuante é número real, mas nem todo número real é ponto flutuante. É por isso que, né, pode dar, mas geralmente nem sempre não dá. Tá? Então, eu já falei da questão dos erros, né, que pode dar erros na própria modelagem, né, e erros na questão da solução. Bom, nesse curso, né, eu vou fazer o seguinte... quando eu escrever isso aqui, travou? Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Muita gente já está acostumada a contar isso aqui do 0, só que a minha contagem aqui ela vai ser do 1.
Então, quando eu falar nesse símbolo aqui, é o conjunto dos naturais a partir do 1. Agora, esse n com esse índice 0 aqui, vai ser os naturais unido com o elemento nulo. Tá? Só essa diferença aí. E os inteiros, né, como vocês já sabem, podem ser representados como vocês vêm aprendendo no dia a dia. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e tchan, tchan, tchan. Tá? Então só fiquem atentos em relação a esses dois aqui. Ó. Beleza? Bom, vamos falar agora de aritmética. E ponto flutuante. Bom, deixa eu ver aqui por onde eu começo. Tá. Primeiro vamos falar um pouco de aritmética. Como eu falei agora há pouco, a máquina ela só entende coisas binárias, ou seja, ela só entende zeros e uns, certo? Então, se a máquina só entende zeros e uns, então você tem que falar a linguagem 01, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar, certo? Mas só que a gente não vai entrar numa coisa bem profunda, tá? Então, uma das coisas é você ter que representar, certo, números em forma binária. Certo? Você tem que entender que isso é possível. Se isso é possível, você conseguir representar as coisas de forma binária, isso significa dizer que a máquina ela vai entender o que tu está querendo falar. Certo? Vocês entenderam a ideia? Sim. Então, se você consegue fazer com que se você consegue converter as coisas para 0 e 1, digamos assim, vamos assim falar, então você consegue conversar com a máquina, tá? Então, a primeira coisa, certo, que eu vou passar para vocês é que você consegue converter números. A princípio eu vou começar com os números naturais. Bom, quem já mexe com linguagem, essas coisas, já deve ter visto isso em algum lugar. Números naturais são esses aqui que eu escrevi. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tá, o que eu quero dizer é o seguinte. Todo número natural, certo? Você pode escrever ele na linguagem binária, ou seja, 0, 1. Eu vou ser bem mais geral. Qualquer número natural pode ser escrito sobre qualquer base. O que é a base? Certo? A base é a quantidade de dígitos que eu vou representar aquele número. Por exemplo, se eu digo que a base é 2, então o número só vai conter 2 dígitos. Nesse caso seria quem? 0 e 1. Se a base for 3, então esse número é representado por 3 dígitos. 0, 1, 2. Certo? E nesse caso, a base que a gente usa mais popularmente chamando a base decimal, vem de 10, certo? Então você tem o quê? Decimal você tem o quê? Pela nomenclatura você já percebe, que é 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? São esses aí os 10 dígitos. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer aqui uma proposição, certo? De que diz o seguinte: todo número, digamos assim, todo número decimal, ele pode ser escrito em qualquer base. Quando eu falo decimal, ele tem 10 dígitos. Quando eu falo que ele pode ser escrito em qualquer base, ele pode ser escrito na base 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? E, em particular,
Se pode ser escrito em qualquer base, pode ser escrito também na base 2. Vocês concordam? Né? Que seria um caso particular. Beleza? Então eu vou só enunciar a proposição, não vou demonstrar não. Proposição. Essa proposição diz o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu não falei para vocês a bibliografia que eu vou utilizar. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Para mim que eu tenho colocado. Deixa eu ver se é esse aqui. Livros de cálculo numérico. Eu acho que eu deixei lá na minha sala. Mas eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu apresento para vocês. Amanhã não. Quarta-feira, né? Próxima aula. Quarta-feira eu apresento para vocês os livros que eu estou usando como base, certo? Para fazer as notas de aula. Só que a proposição diz assim: sejam n pertencentes a n0, beta pertencente a n, sendo que esse beta ele tem que ser maior do que 1. Na verdade, esse beta ele vai ser minha base. Deixa eu botar até aqui. Tá dando para ver esse vermelho? Dando para checar o vermelho? Assim. Pronto, esse aqui, ó. Esse aqui é que a gente vai chamar de base, tá? Esse n aqui é qualquer número lá daquele conjunto lá. Pode ser 1, 2, 3, só que começa a partir do 1. Na verdade, desculpa, ele é do n0 aqui, ó. Então ele pode ser 0, 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6 e por aí vai, tá? Esse beta é a base, certo? Que é um número, tá vendo que ele não está mais no n0, ele está no n. E ainda, ele tem que ser o quê? Maior do que 1. Então, a base não pode ser quem, nesse caso aqui? Vocês olham só para esse enunciado aqui. O valor da base, ele não pode ser qual número? 1. Exatamente, ele não pode ser 1. Por exemplo, você pegou beta dentro dos naturais. Os naturais começam a contar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por aí vai. Só que essa outra condição aqui, né, ele exclui C1. Tá? E fica estranho porque, tipo, se só tem um dígito, se bem que 11, eu acho que um dígito vai. Só que nesse contexto aqui não... Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que dá. Porque eu posso pegar... Ah, não, mas aí não teria a representação do 0. Tem razão. Então, isso aqui é suficiente. Então, vamos lá. Entendido essa parte aqui? Então, existe uma única sequência. Uma única sequência. Essa sequência é os dígitos. Eu vou explicar daqui a pouco o que seria esse dígitos. De n na base beta. Os dígitos seriam o quê? A0, A1, AK e vai embora. Com as seguintes propriedades. Propriedades. A primeira propriedade é o seguinte. Deixa eu mudar de cor para não ficar um negócio aqui estilo trevas. Eu gosto de colorir esse negócio. Então, vamos lá. Primeiro, esses AKs aqui, eles podem ser 0, só que eles têm que ser menor do que a base, certo? Isso para todo índice. Eu vou explicar isso direitinho daqui a pouco, certo? K pertencente aos naturais.
Opa, aqui é N0. Segundo, existe um M, existe um número natural M, tal que, para todo índice menor do que esse cara, os AKs vão ser todos nulos. Certo? E o terceiro, eu vou explicar isso com calma, já, peraí. Que esse N pode ser escrito dessa forma. AI, beta I, QI variando de 0 a mais infinito. Bom, eu vou explicar agora o que é que esse balaio de gato significa, certo? Bom, essa primeira parte aqui está de boa, né? Isso aqui vocês entenderam. O que é que esse texto está dizendo? Tá, é que todo número natural, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tá? É isso que esse teorema está dizendo. Outra coisa, esses A's aqui, certo? Esses A's aqui, ele é menor do que o beta. Isso aqui está dizendo isso aqui, ó. Ou seja, se beta for 3, ou seja, se esse B aqui for 3, as únicas possibilidades para esses AKs são o quê? 0, 1 e 2. Esses AKs só podem ser esses valores. Tá? Por exemplo, se o beta, ou seja, se a base for 10, então os AKs só podem ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Por exemplo, se for, sei lá, 5, se a base for 5, então os AKs só podem ser quem? 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Aí outra coisa. Você está vendo que esse somatório aqui, ele está indo para infinito aqui, ou seja, é como se essas parcelas fossem infinitas. Ou seja, deixa eu abrir aqui. O que é que elas seriam? Isso aqui seria A0, beta 0 mais A1, beta 1. Eu estou abrindo aqui esse somatório, tá? Mais tan. Aí ele iria sei lá, eu vou botar uma arbitrário K, beta K, só que ele vai embora. Isso aqui é uma soma infinita, tá? É isso que esse somatório está dizendo. Aí você vem, tá, para a condição 2. O que é que a condição 2 diz? Que existe um índice, ou seja, um desses índicezinhos aqui, ó. Um desses índicezinhos aqui, ó, tá vendo? A1, A2, tal. Vai chegar um índice, tá? Em algum momento que vai parar as parcelas e daquele momento em diante é tudo zero. É isso que ele está dizendo. Está vendo? Está dizendo que vai existir um M aqui no meio desses camaradas aqui, tá? Que depois dele, os AKs vão ser o quê? Zeros. O que é que isso significa? Que essa soma aqui, ela morre. Tipo, ela não vai ser infinita, ela vai ser finita. Resumindo a história, todo número natural, certo? Resumo do balaio. Tá aqui. Resumo do balacobaco. Tá? Resumo do balacobaco. Deixa eu botar aqui uma cor bem. Vou botar aqui um roxinho bem sexy. Todo número natural pode ser escrito Deixa eu só colocar isso aqui um pouco mais para trás. Um pouquinho mais para cá, meu filho. Isso, para caber mais parcelas. Opa! O que é que isso quer dizer? Que todo número natural pode ser escrito de uma forma finita, certo? Dessas parcelinhas aqui, ó.
certo? Numa forma finita dessa quantidade de parcelas. Vocês entenderam a ideia? Se não entenderem, eu explico de novo. Beleza. O que é que nos interessa aqui nesse teorema? Certo? O que nos interessa, o que é que esse teorema vai nos dar de informação? Eu quero esses caras aqui, ó. Tá? Eu quero esses camaradas aqui. Então, o que é que acontece? N é um número decimal. Esse N aqui é um número decimal, tá? Aí eu quero escrever esse número decimal na base beta. Então, aí vem uma definição, uma notação, tá? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos mudar para uma cor, esse azul piscina aqui, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou abrir aqui um parêntese. Eu vou pegar esses coeficientes aqui, A0, A1, A2, A3, até AK. Então, eu vou pegar A0, certo? A1, AK, certo? Aí aqui embaixo eu boto esse índice beta, certo? Esses caras aqui, esses A1, A2, eles são chamados de dígitos. Tá? Esse Bzinho é a base que você tá trabalhando. Esses seriam os dígitos na base beta, digamos assim, tá? Deixa eu só ver se eu escrevi, se começa a contar do zero esse troço aqui. Deixa eu ver se é do zero ou se é do... Aliás, não é contar do zero, é se é de trás para frente ou de frente para trás. Cadê? Opa. Página 3, página 4. Tá, isso mesmo. Vocês entenderam? Eu vou fazer um exemplo aqui só para fixar melhor as ideias, tá? Então, vamos pegar aqui o seguinte. Eu vou pegar eu vou fazer aqui exemplo. Vou pegar o número 1989, tá? Escreva, tá? 1989 na base 10. Então aqui é o seguinte, quando eu falo base 10, significa dizer o quê? Que esse beta é quem? 10, certo? Então, escrever ele na base 10 seria o quê? Certo? Seria, como a base é 10, então eu teria o quê? 1989, certo? É igual. Aí vem, deixa eu ver se eu boto de ordem crescente, porque na verdade a ordem das parcelas não altera o valor da soma. Mas eu vou botar em ordem decrescente, que aí fica mais fácil. Então aqui seria 1 vezes 10
Gente, eu vou fazer isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Deixa eu botar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Era para ter botado em ordem decrescente, mas enfim. Aqui vai ser o seguinte: 10 elevado a 3 mais 9 vezes 10 elevado a 2, tá? Mais 8 vezes 10 elevado a 1, certo? Mais 9 vezes 10 elevado a 0. Olha, tá aqui a base, certo? A base 10. E tá aqui os dígitos. 1, 9, 8, 9. Que justamente esses dígitos, eles coincidem aqui, certo? Agora, eu só estou vendo aqui o seguinte, esses índices. Né, que a ordem da parcela você vai ver que não influencia. Só que a gente tem que ter uma certa organização, tá? Porque, primeiro, nesse padrão natural, você não vai ter confusão. Mas quando a gente mexer com os inteiros, né, que vai mexer com números decimais, né, pode ser que dê um pouco de confusão. Aí, para não ficar diferente do livro, porque querendo ou não, uma aula você, né, você pega as ideias, mas você vai ter que, eu não entendi um certo ponto, eu queria dar uma revista, você vai ter que ler a questão do livro, certo? Então deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, aqui nas minhas notas eu fiz decrescente, ou seja, como eu fiz aqui, ó, começar do 3, 2, 1, 0, certo? Quando entrar os decimais, vai menos 1, menos 2, menos 3, certo? Só que aqui, na hora de definir, porque uma coisa vai ser os índices, outra coisa vão ser os dígitos, né? Só que lá na frente, a princípio, tá? Fazer o seguinte, a princípio, eu não vou, desconsiderem isso aqui, certo? Porque senão lá na frente pode ser que embaralhe a cabeça de vocês. Essa anotaçãozinha aqui, né? Essa informação aqui. Mas vocês entenderam, né, o que é os dígitos? Não, isso aqui... na verdade é os dígitos, né? Dos números. Só que tem que ter uma certa organização, né? Porque, por exemplo, se você mudar a ordem dos dígitos, é um outro número, entendeu? Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que foi que eu fiz essa proposição. Tá. Porque em relação à representação, a parcela ela não altera, né? Só que na hora de organizar, tem que tomar um certo cuidado. O do dígito eu vou falar lá na frente, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, o do dígito é o seguinte. Pronto, o número negativo é a mesma coisa. A diferença é que você vai mudar aqui um sinal, né? Se o número for negativo, você pode vir um sinal aqui, né? Um sinal aqui fora. Então essa representação ela serve tanto para os números positivos quanto para os negativos, tá? Agora a questão é os racionais. Essa representação dos racionais. Até aí tudo bem, né? Todo mundo entendeu a ideia? Beleza, então deixa eu só fazer aqui um seguinte. Então aqui números racionais. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá, os números racionais. E tem um detalhe. Nem todo número racional, certo? Você consegue
nem todo número racional você consegue, né, uma representação, digamos, decimal. Tanto que existe uma representação analítica, tá, e uma representação decimal. Deixa eu botar aqui. Representação. Opa! Você tem um número. Certo? Esse número ele vai ter duas representações. Deixa eu botar ele no centro aqui. Você vai ter uma representação analítica e você vai ter uma representação digamos assim, deixa eu ver aqui, uma representação decimal. Não, uma palavra decimal ela não é legal. Uma representação... Deixa eu ver aqui, a palavra decimal não estou gostando desse nome não. Uma representação... uma representação decimal, pode ser. Qual é a diferença das duas? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Quando você pega um meio, por exemplo, quando você escreve na forma de fração, certo? Você tem uma representação analítica. Mas você também pode escrever, certo? Essa representação, certo? Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, quando você bota 0,5... detalhe. Geralmente você bota 0,5, mas aí na anotação de máquina a gente usa ponto, tá? Então vamos logo se acostumando. A máquina, se você botar 0,5, ela não vai entender. Ela só vai entender o que é 0,5, tá? Então já vamos acostumando aí. Então existe essa diferença entre a representação decimal e a representação analítica. Na verdade, essa seria a representação, deixa eu ver isso aqui, que a gente chama de representação em ponto flutuante. Eu cheguei isso lá na frente. Certo? Mas a princípio eu vou chamar de representação decimal, tá? Então quando vocês escrevem lá nos cálculos, o resultado deu 0,5, 0,25, vocês não estão botando, vocês estão usando o método analítico, mas botam um resultado sendo bem rigoroso, né? E quando uma pessoa coloca o resultado 0,5, tá? Você está botando o resultado numérico. Você não está botando o resultado analítico. Entendeu? Então, por isso, eu acho que já deu umas puxadas de orelha na turma de cálculo do ano semestre passado. Quem estava na turma me corrige, mas eu acho que eu dei umas puxadas de orelha em relação a isso. Porque se você está desenvolvendo um método analítico, você tem que botar uma solução analítica. Aí vai lá o cara, né, faz aí chega um certo ponto do cálculo que ele usa a calculadora. Aí coloca 1,57, tá? Aquilo ali é uma solução numérica, tanto que é uma calculadora que está fazendo a conta. Entendeu? Não é uma solução analítica. Né? Solução numérica, como eu te falei, tem margem de erro. Né? Então, por exemplo, naqueles cálculos lá, a calculadora dava umas puxadas de orelha no povo. Só, gente, não faça com calculadora, por quê? Porque calculadora ela dá resultado numérico. Certo? Dá um número em representação numérica, em representação, tá? Que a gente chama de ponto flutuante. Lá na frente vocês vão ver o que é ponto flutuante. Certo? Outra coisa é uma solução, é uma representação do número de forma analítica, certo? Então existe essa diferença. Tá? A máquina ela nunca vai te dar, certo, uma solução, um valor, tá, analítico. Ele sempre vai dar um valor decimal, vamos assim dizer, a princípio por enquanto, chamado decimal. Por quê? Porque máquina ela não vai entender o que é um número real de forma geral, certo? Por exemplo, se você pegar um π, né? Π é um número irracional, você não tem uma representação decimal. Por exemplo, quando você pega π igual a 3,14, você está pegando um ponto, na verdade, o que é que você está fazendo? Você está pegando um ponto flutuante que
de tantos dígitos que representam, certo? Um valor aproximado daquele valor. Aí lá na frente vocês vão entender mais ou menos o que é isso, certo? Bom, então o que acontece? Então existe essa diferença de uma representação analítica e uma representação decimal. Eu vou botar esse decimal aqui entre aspas, porque na verdade não é decimal, tá? Mas enquanto a princípio é um chamado decimal. Mas lá na frente a gente chama de representação de ponto flutuante. Bom, o que acontece no geral? Uma outra proposição que também não vou demonstrar, certo? Vou só enunciar. Proposição. Essa proposição diz o seguinte: sejam x um número racional, certo? E não é um número decimal finito. Depois eu vou explicar. E beta maior do que 1. Um número esse número decimal, o que seria o número decimal finito? Na verdade, né, o número decimal finito são números. Eu acho que eu estou sendo um pouco redundante aqui, tá? Porque o número decimal finito é quando você tem ele em representação decimal e ele tem uma quantidade finita de dígitos, certo? Acho que dá para entender essa ideia, né? Então, esse número racional que tem uma quantidade finita de dígitos, certo? E o beta, esse beta é um número em n, certo? Então, x pode ser escrito unicamente na forma deixa eu botar aqui de azul para não ficar um negócio, tem que dar uma colorida. Você pode escrever ele da forma mais ou menos, aí i variando de k a n, certo? Aí você tem di, beta i, certo? Beta menos i. Gente, vejam só. Vocês estão acostumados a contar as coisas a partir do 0 ou do 1, correto? Quando o somatório começou do 0 ou do 1? Só que aqui, nesse caso, essa contagem não necessariamente vai começar a contar do 0 ou do 1. Pode começar do menos 1, do menos 2, do menos 3, do menos 4, do menos 5. Por isso que esse i é a partir de k, tá? Então, esse k, ele pode começar, sei lá, menos 10, certo? E até 3, certo? A oscilação dos índices, né? Menos 15 a 30, certo? Então, não necessariamente contar do 0. Eu vou explicar por quê. Justamente porque a gente vai trabalhar, certo, com números decimais em linguagem binária, digamos assim. Então, por exemplo, né, aliás, você escrever aqui, né, onde aí vem kn, são números inteiros. Por isso que eu falo que o k pode ser menos 3, menos 4, menos, tá? Com k, o k sempre tem que ser menor do que n, porque o k é o primeiro índice, tá? E o n é o último. Então você vai começar a contar do primeiro índice até o último índice. Então não faz sentido o k ser igual ou maior. Então tem que ser menor mesmo, entendeu? Né? E esse DI aqui, certo? Ele tem que ser, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Vem, meu filho. Não começa a dar trabalho. Vem. Volta para cá.
ser menor ou igual do que zero e estritamente menor do que a base, né? Ou seja, se a base for 3, então os dígitos só podem ser o quê? 0, 1 e 2, tá? Aí vamos lá. Esta representação tem até o nome, certo? É chamada de, vou até botar assim, ponto fixo. Ou seja, se tu pega um número racional e escreve dessa forma, se você escreve dessa forma, essa forma ela é chamada de ponto fixo, certo? Vamos lá. Tá, aí agora sim. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu não me atrapalhei aqui com um sinal. Eu botei menos I, né? Tá, se os índices for. Esse aqui for menos 3, aí vai 3, 2, 1, tá. Não, tá, os índices são de formas decrescente. Lá atrás a proposição anterior realmente eu botei crescente, mas é decrescente, certo? Mas se bem que teoricamente a ordem da parcela não altera o resultado. Mas o que acontece? A gente tem que fazer isso de forma organizada, de tal forma que, porque, por exemplo, 1989, tá, é diferente. Se você mudar a ordem dos dígitos, é outro número, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu até mudar aqui de cor. O x é o número racional com dado infinita de dígitos, tá? Então o que é que acontece? Ele pode ser positivo, pode ser negativo, certo? Aí você tem o dígito k menos 1, certo? Aí vem pam, dígito 1, dígito 0. Aí você tem aquele pontozinho lá lembra lá do 0,5? Lá do número? Aí você, pronto, da esquerda, certo? Para a esquerda é número inteiro. Para a direita é número quebrado. Então aqui vem o quê? Se bem que diminuiu, né? Aí agora... Gente, peraí, eu estou me atrapalhando com esses dígitos aqui. Tá. A contagem... Oh, Jesus. Aqui é o seguinte, esse dígito aqui, ele não está diminuindo, ele está aumentando. Oh, meu pai. Aqui é o seguinte, é dígito 0, aí vem menos 2, menos 1, aí dígito 0. Aí vem o ponto, aí ele aqui começa a crescer, dígito 1, dígito 2, agora vai. Pam. Aí vai dígito n menos 1, dígito n. E a base, beta. Espera que eu vou dar um exemplo disso aqui para ficar bem fixado. Deixa eu ver se esse índice está correto. Espera aí, não tem esse I aqui não. Deixa eu tirar esse sinal aqui. Sai daí. Pronto. Se bem que eu botei o índice I aqui. Tá, começa do K, aí vai diminuindo. O K, ele vai aumentando, na verdade, né? Você começa a contar, sei lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Porque ele começa da parte inteira e vai até a parte decimal. É sempre essa sequência, certo? Eu vou botar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil a ideia ficar bem fixa, né? Eu vou botar aqui um exemplo, tá? 1989.31, certo? Vamos escrever isso aqui na base 10. Então ficaria o quê? Certo?
não, tá. Ah, não, peraí, o sinal estava certo. Porque o que acontece? Se eu boto. Porque ele vai ficar negativo aqui. Esse índice. Peraí, então estava certo. Eu estou embaralhando as coisas. Isso aqui é para corrigir, tá, o expoente. Porque o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar. O 1989. Ele vai ficar igual a 1 vezes 10. Certo? Porque nesse caso. A contagem vai ser do menos 3, né? Porque menos 3, quando você bota esse menos aqui, certo? Deixa eu mudar aqui de cor para dar uma destacada. Quando você pega esse menos aqui, ele corrige o sinal. Então aqui ficaria 10 elevado a 3, tá? Aqui ficaria 9 vezes 10 elevado a 2, 8 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0, mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Mais 1 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Vocês entenderam? Essa é a ideia? O índice, o expoente, ele é decrescente, né? Só fixe isso na cabeça. O expoente tem que ser decrescente. 3, 2, 1, 0, aí vem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Só que o que acontece? Eu vou escrever aqui de vermelho. O que acontece? Esse aqui é o dígito, tá? Menos 3, tá? Tá vendo que o dígito é menos 3, mas o expoente é o quê? É 3. Esse dígito aqui, esse aqui é esse cara aqui. Esse aqui é o dígito menos 2, ó. Certo? Esse aqui é o dígito menos 1, certo? Né? Você vê que o expoente é com o sinal trocado, né? Por isso que está aqui esse sinal. Esse aqui é o expoente menos i, tá? Esse aqui seria o dígito 0. Esse aqui seria o dígito 1. E esse aqui seria o dígito 2. Entenderam? Eu acho que agora com o exemplo ficou bem. Não entendi porque o dígito negativo. É porque o é o seguinte. É porque você pode ter dígitos tanto aumentando pela esquerda quanto aumentando pela direita, certo? Então, se os dígitos estão aumentando pela esquerda, significa dizer que os números inteiros estão aumentando, tá? E à direita são os números decimais que estão aumentando. Tu está entendendo? Então, por isso que a contagem não pode ser exatamente do zero. Então, os dígitos negativos, ele vai representar a parte inteira, tá? E os dígitos positivos vai representar a parte decimal. Tu entendeu agora a ideia? Por que o uso do dígito negativo? Beleza. Qualquer dúvida vocês perguntem, né? Se não quiserem perguntar na hora, vocês depois podem perguntar no privado também. Beleza? Entenderam a sacada? Eu vou fazer outro exemplo aqui, por exemplo. Aqui eu botei na base 10, né? Mas, por exemplo, vou pegar aqui outro número. Eu vou pegar aqui, sei lá, 136.753, né? Vou botar aqui um 7, pronto. Eu vou fazer com esse exemplo aqui, tá? 7.136.753. Então, como é que você escreve ele na representação de ponto fixo? Tá? Então, em ponto fixo, o que vocês vão ter aqui? Vocês vão ter 7 vezes 10 a terceira, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a 1, mais 6 vezes 10 a 0, mais 7 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2, mais 3 vezes 10 a menos 3.
tá? Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser... Esse vai ser o dígito menos 3, né? Esse vai ser o dígito menos 2. Esse é o dígito menos 1. Esse aqui é o dígito 0. Esse aqui é o dígito 1. Esse é o dígito 2. E esse aqui é o dígito 3. Certo? Sempre em ordem. Os dígitos estão em ordem crescente, né? E os expoentes em ordem decrescente. Dígitos. Índice dos dígitos. Deixa eu mudar aqui de cor. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar esse verde. Ixi, fica. Dá pra ver? Não, deixa esse verde aqui tá muito claro. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar esse laranja aqui. Pronto, esse laranja. Índice dos dígitos, né? De forma crescente, certo? E expoentes, né? De forma decrescente, né? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês fazerem em casa, né? Aí vocês fazem, tira a foto e manda para mim. Desse número aqui. É menos 23.452. Tentem fazer ele na base 10. Por exemplo, para vocês escreverem na notação de base, o que é que vocês iam fazer? Certo? Você tem um número, no caso eu vou chamar de x. Você tem um ponto fixo. X, aí você quer representar na base beta. Se eu posso enviar as notas hoje? Posso. Aqui fica o que? Dígito... Eu vou pegar aqui do exemplo, né? Aqui ficaria dígito menos 3, menos 2, menos 1, 0. Vou fazer aqui desse exemplo, né? Deixa eu voltar aqui para o exemplo, fica mais fácil. Esse aqui, certo? Aqui ficaria o quê? Ficaria 7136.753 na base 10, tá? Ficaria mais uma anotação usando aquela simbologia que eu falei lá atrás aqui, certo? É porque hoje não me lembrei, mas o que é que eu vou fazer? Como eu não vou precisar editar o vídeo, certo? Eu vou fazer é porque na verdade o meu OBS Studio ele está sincronizado com a conta da semana de matemática que eu organizei ano passado. Então se eu mandasse ao vivo ia direto para lá. Aí eu vou reconfigurar, certo? Eu vou reconfigurar o OBS, né, para mandar direto para o YouTube o vídeo, né, para não precisar... terminou a aula, já fica disponível lá, tá? Só que a de hoje eu vou né, mandar para a nuvem, certo? Só que eu não vou fazer cortes nem nenhuma edição não. Do jeito que está aqui eu já vou mandar para lá, né? Então quem for assistir vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Por exemplo, se eu parar a aula, né, para falar, mas é melhor do que nada, né? Porque se eu for ficar editando todas as aulas que eu for dar, aí fica difícil, entendeu? Beleza?
Bom, gente, acho que por hoje tá bom, né? Eu vou só fazer uma verificação aqui na chamada, tá? Verificar quem está presente. A Aliel está presente, não? Presente, professor. A Arine Santos está presente? Donis Moreira está presente? Felipe Amarante. Aqui, professor. Isabela Braga. Pronto, a Isabela está presente. Jamer Xavier. Leonardo Ângelo. Jamer está presente. Presente, Leonardo. Lígia Guilherme. Presente, professor. Lucas Mateus. Lucas está presente? Presente. Luiz Felipe Lopes. Presente, beleza. Luiz Ramos. Presente. Matheus Lisboa. Matheus está presente? Estou, professor. Nick Wesley. Presente. Pedro Reis. Pedro presente. Roniel dos Santos. Presente. Thaisa Pereira. Thaisa está presente. William Oliveira. William presente. Beleza, gente. Gente, antes de encerrar a aula, alguma dúvida em relação a isso? Não? Faltou o Caio. Não falei Caio, não? Quem aqui eu não falei? Né? Caio está presente, já está aqui. Quem está presente eu não falei o nome. Só foi o Caio mesmo? Bom, gente, então por hoje é só, né? Para um primeiro dia de aula, não vou entrar com muito detalhe. Né? Então na próxima aula, que é quarta-feira, né? Então quarta-feira a gente continua com o conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Eu já vou disponibilizar as notas no grupo. Né? Avisem aos colegas, se vocês tiverem algum conhecido, certo? Que tudo vai ser postado via WhatsApp, certo? O SIGA-A é apenas para o primeiro acesso, tá? Porque para fazer um link do SIGA-A, pelo menos com um grupo do WhatsApp. Porque o SIGA-A, né, para quem já, né, quem participou do ensino remoto do semestre passado, ele sempre tem um momento de congestionamento, tá? Então, eu só quero usar o SIGA-A apenas para fazer o link com o grupo do WhatsApp, certo? Todo mundo entra nesse grupo, recebe as notícias, as coisas tudo por lá. Justamente para evitar aquele problema do WhatsApp ficar travando e tal. Eu só quero usar o WhatsApp mesmo para lançar as notas, tá? As notas das avaliações, certo? E o primeiro contato, né? Então, se vocês virem alguém aí, já manda entrar no grupo lá, porque vai ser tudo pelo grupo do WhatsApp, tá? Então, gente, até quarta-feira.